No princípio não havia forma, não havia som e não havia vida. A terra era vazia e mergulhada em trevas, mas sobre esse abismo silencioso o Espírito de Deus pairava. Então Deus falou: haja luz. E a luz rompeu a escuridão como um relâmpago na eternidade. A criação havia começado. Conforme está escrito no livro de Gênesis, Deus separou a luz das trevas, chamando a luz de dia e as trevas da noite. Pela primeira vez, o tempo passou a existir e assim terminou o primeiro dia. No segundo dia, Deus criou o firmamento, separou as águas de cima das águas de baixo, o céu surgiu como um grande manto azul, estabelecendo ordem onde antes só havia caos. No terceiro dia, Deus reuniu as águas em um só lugar. A terra seca apareceu, e então ele disse que a terra produza vegetação. Do solo brotaram árvores, plantas, sementes e frutos. A terra antes era silenciosa, agora respirava vida. Deus olhou tudo aquilo e viu que era bom. No quarto dia, Deus colocou luzes no céu, o sol para governar durante o dia e a lua para governar a noite, e as estrelas para marcar as estações, dias e anos. O universo ganhou ritmo, tudo passou a ter propósito. No quinto dia, Deus falou novamente, e os mares se encheram de criaturas vivas, peixes de todas as formas, tamanhos e cores, e as aves cortaram os céus pela primeira vez. A criação se movia, a vida se multiplicava. No sexto dia, a terra produziu animais, domésticos, selvagens e tudo que rasteja sobre o chão, mas ainda faltava algo. Então Deus disse palavras que ecoariam por toda a história: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E do pó da terra Deus moldou o homem com cuidado, com intenção, com amor, mas o corpo ainda estava sem vida. Então Deus inclinou e soprou em suas narinas o fôlego de vida. O homem abriu os olhos, a criação agora tinha consciência. Deus colocou o homem em um jardim perfeito, o Éden, um lugar sem dor, sem medo, sem morte. E ali o homem recebeu uma missão: cuidar da criação. Mas Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. Enquanto ele dormia, Deus tomou das suas costelas e dela formou a mulher. E quando o homem viu, disse: esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. E ambos viviam em perfeita harmonia com Deus, com a criação, um com o outro. Mas havia uma escolha, porque no centro do jardim estava a árvore do conhecimento do bem e do mal, e Deus foi claro, dizendo: dela não comerás, porque no dia que em comeres certamente morrerás. Por um tempo tudo permaneceu perfeito, até que nas sombras do jardim a serpente apareceu com palavras suaves. Ela semeou a dúvida: foi isso mesmo que Deus disse? Eva olhou para o fruto, era belo, desejável e parecia oferecer algo a mais. Ela comeu e deu a Adão, que também comeu. E naquele instante algo se quebrou. A inocência se perdeu, a vergonha nasceu, o medo entrou no mundo. E quando ouviram a voz de Deus caminhando pelo jardim, esconderam-se. Onde vocês estão? Perguntou Deus. A harmonia havia sido rompida. O pecado trouxe consequências, dor, trabalho, sofrimento e separação. Adão e Eva foram expulsos do Éden. O paraíso ficou para trás. Mas mesmo ali, Deus não os abandonou. Em meio ao juízo, ele deixou uma promessa: da descendência da mulher virá aquele que pisará a cabeça da serpente. A história da criação não termina na queda, ela aponta para a redenção. Mesmo ferido pelo pecado, o mundo ainda carrega sinais da glória de Deus. E a esperança continua viva, porque desde o princípio, Deus não criou o homem para a perda, mas para a vida. E se essa história tocou você, deixe seu like agora. Isso ajuda o canal a continuar crescendo. Inscreva-se no Histórias do Mundo Bíblico para não perder nenhuma dessas jornadas pela fé, pela história e pela palavra. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem e escreva nos comentários de onde você está assistindo. E nós nos veremos nos próximos capítulos. Até lá.